Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E gente, esse vídeo de hoje eu vou fazer ele de uma forma meio improvisada, na verdade, porque era um assunto que eu tava pensando agora, minutos antes de começar a gravar esse vídeo. Tentei gravar, na verdade, stories no meu Instagram falando sobre isso, mas eu comecei a ver que eu tava falando demais e tava ficando muito grande. Então eu pensei, por que eu não gravo um vídeo, né, já direto pro meu canal no YouTube sobre isso? E o assunto é o seguinte: o dramaturgo russo Anton Chekhov, não é? Que é o meu dramaturgo favorito. Ele é o meu dramaturgo favorito. Primeiro, para quem não me conhece, na verdade, eu sou ator, professor e diretor de teatro, como é que eu falo isso? Recém-formado no mestrado, enfim, recém-mestre em artes cênicas pela FCJ, e a minha pesquisa é voltada à atuação. E no meu canal eu acabo abordando bastante sobre esse tema, teatro, atuação, e também um pouco sobre outras coisas que eu gosto também. Mas no vídeo de hoje, gente, eu queria falar um pouco do que eu tô achando montando pela primeira vez uma peça desse dramaturgo que, como eu disse, é o meu favorito, que é o Anton Chekhov, não é? Eu sempre quis montar uma peça dele. Já montei outras peças antes, mas eu nunca tive a oportunidade de dirigir uma peça dele, mesmo ele sendo o dramaturgo que eu mais gostei desde que eu conheci ele, lá em 2015, que foi quando eu entrei na faculdade. A primeira peça que eu li dele foi A Gaivota, que foi a partir dessa peça que eu li, gostei muito, que depois eu fui ler outras peças dele. A minha peça favorita dele é Jardim das Cerejeiras. Em segundo lugar vem Tchuvania, que é a que eu tô montando agora, a gente tá quase estreando. A gente tá no finalzinho dos ensaios. E a Gaivota tá em terceiro lugar. Mas o que eu quero abordar aqui nesse vídeo é como o Chekhov escreve as peças dele. Como que as coisas acontecem nas peças que ele escreve. Porque se a gente for comparar o Chekhov, que é um autor naturalista, não é? Com um outro autor naturalista, que é o Ibsen, que escreveu, por exemplo, Casa de Bonecas, que foi uma peça que eu já dirigi, eu dirigi Casa de Bonecas. Foi a primeira peça, na verdade, que eu dirigi. Pra mim fica muito nítido que mesmo os dois pertencendo ao movimento naturalista, o jeito que eles contam... Vocês estão ouvindo esse barulho? Enfim, eu vou continuar o vídeo do mesmo jeito. Mesmo os dois sendo naturalistas, o jeito que eles contam a história é diferente. Quando você vai ver a peça do Ibsen, não só Casa de Bonecas, mas outras também, claramente a história tem um começo, um meio e um fim. Assim, claramente. A peça começa, mostra pra gente a trama que vai se desenrolar ali, tem um ápice, o negócio se resolve e a peça acaba. É bem uma narrativa bem clássica. Assim mesmo, que a gente costuma ver não só no teatro, né, mas em filme, enfim, um tipo de narrativa que a gente mais costuma ver. Acontecem coisas. Enquanto você está assistindo a peça, você vai vendo coisas acontecerem. Uma pessoa fala com a outra, que descobre um segredo, que vai não sei o que, o negócio vai se desenrolando. Não é? Com Chekhov, isso não acontece. E é uma coisa que, assim, na teoria eu já sabia, porque eu já tinha lido bastante peças do Chekhov, como eu disse, ele é o meu autor favorito. Mas é algo que eu tô sentindo agora pela primeira vez na prática. Porque é a primeira vez que eu tô montando, de fato, uma peça que não é curta do Chekhov. Porque eu já montei o Malefícios do Tabaco, do Chekhov, e eu também tô terminando de montar agora o Jubileu, que essas duas peças são peças curtas. Mas é a primeira vez que eu tô montando, de fato, uma peça grande do Chekhov, né, de 4 atos. E comparando com essas tramas mais, eu vou colocar aqui a palavra convencional, só para dar essa ideia de que é o tipo de história que a gente costuma ver, né, o jeito de ser contado, comparando com essas tramas mais convencionais, até mesmo do Ibsen, né, do Casa de Bonecas, quando você pega uma peça do Chekhov, parece que nada tá acontecendo. E nada tá acontecendo no sentido de... E é isso que gerou meu pensamento agora há pouco. Tchuvania, por exemplo, tem 4 atos. Se eu cortar o primeiro ato e a pessoa começar a ver a peça a partir do segundo ato,
entre aspas, é como se não vai fazer falta. Claro que vai fazer falta, porque o jeito que o Chekhov escreve é muito gostoso. Então, assim, só de ter o primeiro ato ou qualquer outro ato é gostoso de ver. É gostoso de ver a interação dos personagens. E é isso que eu queria chegar. Mesmo pra trama, entre aspas, o primeiro ato... Eu só tô dando um exemplo do primeiro ato, mas meio que pode ser qualquer ato. Não fazer tanta diferença... O que é gostoso nas peças do Chekhov é a relação entre os personagens, a conversa que eles têm, porque são basicamente os personagens falando da vida deles, reclamando da vida deles. Os personagens do Chekhov passam a peça inteira basicamente reclamando dos problemas da vida deles. E aí é isso. E é isso, é basicamente isso. Não acontece nada. E essa questão de não acontecer nada foi algo até que foi... um problema, entre aspas, para o Stanislavski, né? Quando ele começou a montar a gaivota do Chekhov, quando ele começou a dirigir a gaivota do Chekhov, lá no final da década de 90, dos anos 1800, porque o Stanislavski leu a peça e ele falou assim, gente, não acontece nada nessa peça. Ele falou exatamente isso pro parceiro dele, que apresentou a peça para ele, né? E estava tentando convencer o Stanislavski a montar. O Stanislavski falou assim para ele, não acontece nada nessa peça. Como é que eu vou conseguir montar isso aqui? E foi a partir disso que o Stanislavski começou a pensar na questão do trabalho interno do ator, não é? Bom, se nada acontece com os personagens, assim, externamente, nenhum personagem mata o outro, não tem nenhuma revelação, não sei o que vá mover a trama, como é que a gente pode fazer personagens que sejam críveis? Stanislavski, daí ele começou a pensar no que move internamente o personagem, as vontades dele como pessoa e que motivam eles na vida. E a partir daí que ele desenrolou todo o trabalho do Stanislavski em relação ao sistema dele que ele foi criar depois, enfim. Isso é muito interessante porque, de fato, não acontece nada nas peças do Chekhov. Para falar que não acontece nada, normalmente é sempre no terceiro ato, porque normalmente as peças dele tem 4 atos, né? No terceiro ato acontece alguma coisa, que seria o ápice da peça, e no quarto ato volta aquela coisa de que nada está acontecendo só para a peça se encerrar, né? Normalmente os personagens vão embora, tal, enfim. Lógico que existem exceções, né? Eu tô generalizando aqui o trabalho do Chekhov, tá? Então não venham me falar que, ai, Diogo, não é assim. Eu tô falando de forma geral, mais pra quem tá assistindo e não conhece o Chekhov, entender o que eu tô querendo dizer. Então, o que prende a gente nas peças do Chekhov e o que me faz ter o Chekhov como meu autor favorito é justamente como ele escreve os personagens. São basicamente pessoas vivendo a vida. A vida delas. Como a gente é na vida. Sem nenhuma grande trama que, meu Deus, vai acabar com a vida do personagem, não sei o quê. Não. São pessoas reclamando da vida. Um personagem gosta do outro, que não gosta dele, que gosta de outra pessoa, e não sei o quê. E nada demais acontece. Às vezes acontece, enfim. Mas, como eu disse, às vezes só no terceiro ato ou em um momento específico da peça. E é isso. E é isso. Era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo com vocês. De como o Chekhov escreve de uma forma tão interessante que qualquer pedaço que a gente pegue das peças dele parece realmente que a gente está pegando um pedaço da vida de dos personagens. Sabe aquele termo que a gente às vezes usa no teatro, né? Fatia da vida, fatia de vida. A gente pega qualquer cena das peças do Chekhov e é isso. Se a gente pegar o primeiro ato das peças do Chekhov, dá pra gente apresentar só o primeiro ato. Se a gente pegar o segundo ato, meio que dá pra gente apresentar só o segundo ato. Se a gente pegar o terceiro ato também, e o quarto ato também. Tudo junto fica muito melhor, é claro, porque você vai vendo ali os personagens, a relação entre eles se desenvolvendo. Mas é algo que eu fiquei pensando. Se você tira o primeiro ato do Casa de Boneca, você não vai entender nada da peça, nada. Porque tudo que os personagens fazem e falam é pra desenvolver a trama. Daí que tá. Normalmente, na maioria das peças, ou em filmes mesmo, os personagens fazem o que fazem para desenvolver a trama. É como se a trama fosse mais importante e os personagens estivessem lá para que a trama aconteça.
há níveis variados desse equilíbrio, né? Tem filme, por exemplo, Dark, que é uma série que eu gosto muito, mas que praticamente os personagens são todos robozinhos. O que importa no Dark é a trama. Os personagens fazem o que fazem só pra trama e pra frente, literalmente. Os personagens quase não têm personalidade, assim, eles são meio que quase todos iguais e só fazem o que fazem pra trama acontecer. Há filmes, séries e peças em que essa coisa é mais equilibrada, como Casa de Bonecas mesmo. Você pega a Nora, você dá pra ver que ela é uma personagem viva ali no meio, mas ao mesmo tempo dá pra ver a trama, né, isso que a gente tá chamando de trama, se desenvolvendo ali no alto. Tudo que a Nora faz, tudo que o Krogstad faz, tem uma consequência muito pesada que vai desenvolver na trama. Enquanto pro Chekhov não. Os personagens do Chekhov não. Muitas vezes parece que você tá olhando, você tá lendo um diálogo na peça do Chekhov, você fala assim, por que que os personagens estão falando isso? Não tá levando a lugar nenhum. O personagem tá falando, ele tá reclamando da vida. O que que isso aqui tá influenciando pra trama da peça? E a resposta pode ser nada mesmo. Porque a proposta do Chekhov é justamente mostrar pessoas vivendo a vida delas. E é isso. Na nossa vida, não tem uma grande trama que tudo que a gente está fazendo vai influenciar na nossa vida. Mas eu aqui estou gravando um vídeo para vocês, que se a minha vida fosse uma peça, talvez a pessoa iria ver essa parte da peça de eu gravando um vídeo e ia falar, nossa, o que esse menino gravando esse vídeo vai estar influenciando na trama dessa peça? Nada. É a minha vida, gente. Simplesmente. E é isso que me chama tanta atenção no Chekhov. Enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi mais... Isso aqui tá sendo quase uma live, né? Eu nem vou editar esse vídeo, gente. Eu vou postar ele do jeito que tá. São mais reflexões. Eu tô atuando também nessa peça do Chekhov. Eu tô fazendo o personagem Astrov, pra quem leu o Tio Vânia sabe. Tô gostando muito. Enfim. É isso. Curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem, comentem, se inscrevam. E até mais. Tchau, tchau.